Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 19 de abril. Supremo conclui audiência pública sobre a letalidade policial. Nesta segunda-feira foram discutidos os efeitos das operações em comunidades do Rio de Janeiro e as condições de trabalho dos policiais. As informações obtidas em 2 dias de debates devem ajudar os ministros no julgamento da ação que questiona a política de segurança pública do Estado. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de Wilson Witzel para suspender processo de impeachment contra ele. Supremo Tribunal Federal decide que trechos da Lei Candir sobre incidência de ICMS são inconstitucionais. E ainda, presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, recebe homenagem do Exército e destaca a importância das Forças Armadas para a democracia. O Exército brasileiro é preocupado no cumprimento da lei, da ordem e da Constituição, que são os pilares de uma democracia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo negou um recurso do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, para suspender o andamento do processo impeachment contra ele. A justificativa é que houve falha processual, já que o Tribunal Especial Misto do Estado deu prosseguimento ao processo, mesmo sem que fosse protocolada uma peça que expõe as acusações e suas consequências. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informou que o rito de procedimentos em processos semelhantes ao de Witzel não inclui a necessidade de apresentação desta peça e que a denúncia foi delimitada de forma clara e objetiva em outros momentos. O Supremo Tribunal Federal decidiu que trechos da Lei Candir sobre incidência de ICMS são inconstitucionais. Quem traz os detalhes da decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Lei Candir é de 1996 e dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Trechos desta lei foram considerados inconstitucionais pelos ministros do STF. A análise se deu no plenário virtual. O entendimento do relator, ministro Edson Fachin, de que não incide ICMS nos casos de transferência entre estados de mercadoria de um mesmo contribuinte, foi seguido por unanimidade. O relator destacou que a circulação meramente física ou econômica de mercadorias não gera obrigação tributária. Isso significa que o tributo estadual não incide no simples deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, porque nesses casos não houve compra e venda e nem a transferência da titularidade de uma mercadoria. Não há transmissão de posse nem de propriedade de bens. Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado há anos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Falta de acesso da defesa a dados da investigação leva a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a anular a ação contra ex-prefeito de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O colegiado deu provimento a recurso em habeas corpus para anular, desde o recebimento da denúncia, o processo criminal que envolve o ex-prefeito Neilton Mulim da Costa, do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. A denúncia é resultado da Operação Apagão, que investigou crimes de responsabilidade e de fraude à licitação, com possível envolvimento de agentes políticos, servidores e empresários responsáveis pelos serviços de manutenção de iluminação pública em São Gonçalo. A defesa sustentou a ocorrência de diversas nulidades no trâmite processual, como a sonegação de provas apreendidas quando a operação foi deflagrada. Argumentou ainda que o Ministério Público do Rio de Janeiro, após oferecer a denúncia, instaurou procedimento paralelo de investigação para instruir a ação penal. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que, quando é autorizada a realização de busca e apreensão, deve ser assegurado à defesa do acusado o acesso à íntegra dos dados obtidos, o que não ocorreu no caso, impossibilitando assim os advogados de analisarem a totalidade dos conteúdos dos materiais apreendidos para verificação da eventual existência de outros dados que pudessem ter importância para a tese de defesa. O ministro destacou que, embora a diligência tenha sido anterior ao recebimento da denúncia, com a apresentação de relatório pela autoridade policial, posteriormente foi feito outro relatório pelo Ministério Público com conteúdo diverso.
Com a decisão tomada por unanimidade, a sexta turma determinou a abertura de novo prazo para a apresentação de resposta à acusação e permitiu à defesa do ex-prefeito consultar previamente todos os documentos e objetos apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos na ação penal. No Dia do Exército, o presidente Luiz Fux e o ministro do Supremo Nunes Marques receberam condecorações por prestarem notável serviço ao país. Fux ainda destacou a importância das Forças Armadas para a democracia. São 373 anos do Exército Brasileiro. A data da primeira Batalha dos Guararapes constitui o marco da formação da nacionalidade brasileira e do Exército Brasileiro. A solenidade foi aberta pelo comandante do Exército. Na fiel observância dos preceitos constitucionais, regidos pelos princípios da ética, da probidade, da legalidade, da transparência e da imparcialidade, conectado no tempo e no espaço, e aos genuínos anseios do povo brasileiro, o Exército sempre se fará presente, moderno, dotado de meios adequados e profissionais altamente preparados, forjando capacidades militares que superem os desafios do século XXI e possam respaldar as decisões soberanas do nosso Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também fez uma homenagem pelo Dia do Exército. Este Exército, juntamente com a nossa Marinha e a nossa Aeronáutica, sempre se fez presente. A nossa democracia e a nossa liberdade não têm preço. Os deveres são condicionais, mas nós jogamos e sempre jogaremos dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Essa é a certeza, essa é a tranquilidade que o nosso povo pode ter com o nosso Exército Brasileiro. Nós sempre estaremos dentro destas 4 linhas. Foram 2 condecorações, a Ordem do Mérito Militar, que é a mais alta honra do Exército, e a Medalha Exército Brasileiro, que é destinada a autoridades, instituições civis e militares que tenham praticado ação de destaque ou serviço relevante em prol do interesse e do nome do Exército. Entre os homenageados, o ministro do STF, Nunes Marques, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que lembrou o compromisso da instituição com os preceitos constitucionais. Para mim é uma honra muito grande, porque conforme se teve a oportunidade de ouvir aqui das falas que foram precedidas da homenagem, o Exército Brasileiro é preocupado no cumprimento da lei, da ordem e da Constituição, que são os pilares de uma democracia. Então eu considero hoje um dia de comemoração não só do Exército, mas também da democracia. E a seguir, Supremo conclui audiência pública sobre letalidade policial no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. A nossa atual Constituição Federal, datada de 5 de outubro de 88, é o maior instrumento do nosso ordenamento jurídico. Ela é a carta magna do nosso país, ou seja, é a nossa base jurídica. Nela contém tudo o que é necessário para a manutenção do bem-estar social e da ordem pública, refletindo hoje os históricos desafios políticos, sociais e culturais que Rui Barbosa superou, além de todas as conquistas ganhas para o nosso país ao longo de todas as constituições já existentes. Terminou há pouco a audiência pública virtual sobre a letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro. O Supremo discute a elaboração de um plano para diminuir o número de mortes em ações das forças de segurança. Policiais falaram do combate à violência nas favelas do Rio e defenderam a importância do debate levar em conta o lado das forças de segurança e as dificuldades que enfrentam. A PM também disse que a polícia trabalha em sintonia com o Ministério Público. Nunca antes tivemos tamanha sinergia com o Ministério Público. Hoje, as operações são imediatamente comunicadas ao Ministério Público, como prevê a DPF 635.
O Ministério Público tem acesso ao aplicativo construído pela Polícia Militar, que acompanha on time a realização dessas operações e, ao término dessas ações, eles recebem todo o extrato da operação, com o que foi feito, com o que foi realizado. Professores, advogados, pesquisadores, antropólogos e representantes de movimentos sociais questionaram a eficácia das operações policiais. A diretora de programas da Anistia Internacional Brasil deu os números de mortos pela polícia. Desde 1997, mais de 21 mil pessoas morreram no Rio de Janeiro. Alexandra Montgomery disse que é urgente um plano de combate à letalidade. A Anistia Internacional constatou que as forças policiais brasileiras utilizam métodos violentos e repressivos que constantemente violam os direitos humanos de uma grande parte da população. Nesse sentido, o uso excessivo das forças, a execução extrajudicial, a tortura e a corrupção se tornaram práticas comuns entre certos integrantes da polícia, que são mantidas graças à impunidade que eles desfrutam. Vários participantes deram sugestões para diminuir o número de mortos e a violência. Policiais prestaram falso socorro às vítimas, deslocando cadáveres aos hospitais com o objetivo de destruir evidências e dificultar as investigações. Em outros casos, não há nenhuma perícia do local da morte. No caso de 9 jovens que foram mortos pela polícia em uma casa no Morro do Falete, em fevereiro de 2019, a Human Rights Watch enviou os laudos de necrópsia para análise de 2 grupos de peritos forenses internacionais. E os 2 pareceres independentes concluíram que as necrópsias não atendiam aos padrões profissionais e científicos mínimos, devido à sua absoluta falta de qualidade. Ao invés de só aumentar o poderio bélico das polícias, é controlar a chegada de armamento no Rio de Janeiro. E aí acho que tem 2 questões. Uma questão, sim, é de discutir a política de fronteiras, né? Como é que a gente coíbe e trabalha de forma inteligente o combate ao tráfico de armas. Boa parte delas vem pelas fronteiras, mas é importante também controlar a entrada massiva de armas em circulação. Determinar rigorosa investigação em relação aos cemitérios clandestinos. Há cemitérios clandestinos no Rio de Janeiro. E não se faz levantamentos desses corpos ali enterrados. Não se identificam esses corpos e não se investigam o porquê desses cemitérios clandestinos. Fortalecer o programa de vítimas e testemunha ameaçada, o programa de proteção a defensores de direitos humanos, o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, o PPCAM, garantindo que eles contem com a estrutura material, institucional e financeira para cumprir de forma efetiva os seus objetivos. A audiência pública, que começou na última sexta-feira, foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator da ação no Supremo, que discute as operações policiais nas comunidades do Rio. O ministro disse que o objetivo do debate é viabilizar um plano de atuação não só para o Rio de Janeiro, mas também para o poder público de todo o país. As exposições e os debates foram extremamente proveitosos e instigantes. Podemos, por exemplo, comparar a violência no estado do Rio de Janeiro com outros estados e também com outros países. Podemos ouvir que a intervenção do Poder Judiciário pode sim ter chances reais de impactar na melhoria do funcionamento das instituições do Estado. Ouvimos ainda que o problema não é simples e que exigirá criatividade, planejamento e, sobretudo, uma visão que seja capaz de manter continuadamente mobilizado o poder público. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, vai lançar nesta terça-feira um aplicativo de apoio a pessoas que deixam o sistema prisional. Cerca de 450 mil alvarás de soltura são expedidos no Brasil todos os anos. E daqui para frente, quem deixar a prisão e os familiares dessas pessoas vão ter disponível o aplicativo Escritório Social Virtual para facilitar o acesso a serviços como emissão de documentos, andamento de processos, políticas de moradia, saúde, alimentação, qualificação e encaminhamento profissional. A ferramenta foi testada e está em uso no Distrito Federal há 2 anos e gradativamente vai passar a funcionar em outras regiões para complementar o atendimento presencial que é feito nos escritórios sociais de 17 estados.
O aplicativo Escritório Social Virtual também vai ajudar nos atendimentos psicossociais que ocorrem antes da fase de liberdade, sobretudo neste período de pandemia do coronavírus. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça, parceria que o Conselho Nacional de Justiça tem há 2 anos com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e conta ainda com o apoio do Ministério da Justiça. Um servidor federal que não tirou licença-prêmio nem computou o período para aposentadoria conseguiu na Justiça o direito de receber em dinheiro os dias trabalhados. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região confirmou o entendimento da Justiça Federal em Minas Gerais, que já havia assegurado ao servidor o direito de receber em dinheiro os períodos de licença-prêmio não usufruídos e nem computados para a aposentadoria. A sentença também extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido do servidor de obter a isenção de imposto de renda sobre o valor da indenização. Com manifestação do Ministério Público Federal recomendando o desprovimento do recurso apresentado pela Fazenda Nacional, o relator do caso no TRF1, desembargador federal Wilson Alves de Souza, votou pelo pagamento em dinheiro da licença-prêmio não gozada. De acordo com o acórdão, devem incidir sobre os valores devidos a atualização monetária e juros de mora, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. O voto do relator foi seguido à unanimidade pelos demais membros do colegiado. E a seguir a gente mostra os conflitos mais presentes nas decisões do STJ desde o primeiro caso de Covid-19 no país. Voltamos já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A pandemia do coronavírus impôs desafios não apenas à saúde pública e à economia, mas também ao Poder Judiciário. Na primeira reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver os conflitos mais presentes nas decisões do Superior Tribunal de Justiça desde o primeiro caso de Covid-19 reconhecido oficialmente no Brasil. As normas de distanciamento social adotadas pelos governos estaduais e municipais no combate à pandemia do novo coronavírus motivaram grande número de ações na Justiça. Esse foi um dos conflitos mais presentes nas decisões do STJ relacionadas à Covid-19 durante o primeiro ano da crise sanitária. Os questionamentos sobre o isolamento social muitas vezes invocaram a garantia constitucional do direito de ir e vir, ou questionaram a competência das administrações locais para a instituição das medidas restritivas. E não foram poucas as vezes em que coube ao Judiciário a última palavra sobre essa tensão entre direitos individuais e interesses coletivos. Em um desses conflitos, o ministro Jorge Mussi indeferiu um habeas corpus em favor de todos os cidadãos que fossem flagrados transitando pelas vias públicas e praias do Rio de Janeiro. No HC foi levantada a ilegalidade do decreto estadual que suspendeu a execução de atividades no estado e alegado que o governador não tem poderes para suprimir o direito de ir e vir dos cidadãos fluminenses. Ao indeferir o pedido, o ministro Jorge Mussi afirmou que, pela jurisprudência do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a impetração de habeas corpus contra ato normativo e que o HC não poderia ser analisado por ter sido formulado de maneira genérica, em favor de pessoas não identificadas. Outro questionamento contra o isolamento chegou ao STJ. Desta vez, um habeas corpus coletivo foi impetrado por uma deputada estadual de Pernambuco.
Ao indeferir o salvo-conduto, o ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a parlamentar não tem legitimidade processual para representar os interesses coletivos e, no voto, afirmou: a situação vem se agravando e provavelmente dias piores ainda virão em alguns centros urbanos, cujas redes hospitalares não são capazes de atender a demanda crescente por novos leitos e unidades de tratamento intensivo. E boa parte dessa realidade se pode acreditar ao comportamento de quem, em um momento como este, deveria deixar de lado suas opiniões pessoais, seus antagonismos políticos, suas questões familiares e suas desavenças ideológicas em prol da construção de uma unidade nacional. Até as tecnologias adotadas para manter as taxas de isolamento social em baixa foram alvo de questionamentos. Um habeas corpus pretendia interromper o uso pelo governo do estado de São Paulo do sistema de monitoramento inteligente utilizado para observar o deslocamento das pessoas a partir da localização dos telefones celulares. O HC classificou a medida como ilegal e ditatorial. Mas a ministra Laurita Vaz indeferiu o pedido de paralisação do sistema. Ao lembrar que o habeas corpus está previsto na Constituição para preservar o direito de ir e vir, a relatora apontou que o advogado não esclareceu de que maneira o sistema poderia influenciar diretamente na liberdade de locomoção dos habitantes de São Paulo. E a liberdade de deslocamento também foi alvo do pedido apresentado por um advogado do Ceará. Ele alegou que o decreto estadual que adotou as medidas de isolamento criou uma possibilidade de prisão por deslocamento fora das condições previstas, o que seria inconstitucional. Com o salvo-conduto, ele pretendia ter a segurança de circular livremente, sem o risco de ser incomodado ou punido pelas autoridades. A ministra Laurita Vaz afirmou que, embora exista o direito de locomoção, essa garantia não é absoluta, devendo ser ponderada diante de outros direitos, como a saúde e a vida. Por isso, o pedido foi negado. E a ameaça de endurecimento das regras de isolamento feita pelo governo de São Paulo fez com que 3 advogados entrassem com habeas corpus preventivo no STJ. O salvo-conduto levantava a hipótese do governador João Dória cumprir a ameaça feita durante uma entrevista, caso a população não respeitasse o distanciamento social. O ministro Ribeiro Dantas indeferiu o HC e citou a jurisprudência do STJ no sentido de que não é cabível habeas corpus contra ato hipotético. E por isso, como não houve flagrante ilegalidade, não justificaria a tramitação do habeas corpus no STJ. Você vai ver na reportagem desta terça-feira que o Superior Tribunal de Justiça também enfrentou controvérsias relacionadas a planos de saúde, preços de medicamentos, uso de recursos públicos e até prescrição de drogas sem comprovação científica para o tratamento da Covid-19. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite. Até amanhã.